Olá, alunos! Meu nome é Patrick Abdoral, sou acadêmico do curso de Fisioterapia. Meu nome é Pedro Fernandes, sou acadêmico do curso de Farmácia e nós somos os monitores responsáveis pela disciplina de Neurohistologia. A neurohistologia é um conteúdo muito complexo, só que nós temos o objetivo de que com essa aula passar o conteúdo de maneira didática para lhe auxiliar nos seus estudos da neurohistologia. A nossa disciplina é de neurohistologia, mas vamos partir do princípio. O que é a histologia? Segundo os autores Junqueira e Carneiro, no livro Histologia Básica, 12ª edição, ele nos deixou uma definição, que é: histologia é o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam para constituir os órgãos. Em razão das pequenas dimensões das células, seu estudo é realizado com auxílio de microscópio. Porém, nessa aula nós vamos dar um foco na neurohistologia, que é o estudo das células que compõem o sistema nervoso. Bem, galera, visto que a neurohistologia, que é o conjunto das células que compõem o sistema nervoso, mas o que seria o sistema nervoso? Segundo Tortora, com o livro Princípios de Anatomia e Fisiologia, 14ª edição, o sistema nervoso é um dos menores, porém mais complexos dos 11 sistemas corporais. Esta rede intrincada de bilhões de neurônios é um número ainda maior, com um número ainda maior de células da neuroglia, está organizado em duas subdivisões principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Como já citado pela nossa referência do Tortora, o sistema nervoso ele é dividido de duas formas. Primeiro, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central sendo composto pelo encéfalo e pela medula, e o sistema nervoso periférico pelos gânglios e pelos nervos, pelos neurônios periféricos. O encéfalo ele é composto de três outras estruturas. Primeiro, o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, sendo que o cérebro se divide entre telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico se divide entre mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo, logo na região posterior, já indo para o final da cauda craniana, seguido pela medula espinal, localizada no centro das nossas vértebras. Ela tem início lá no foramen magno e ela se prolonga até a vértebra L2. Ela ainda faz parte do sistema nervoso central e recebe as informações do sistema nervoso periférico para ser transmitido até o centro. Já o nosso sistema nervoso periférico é composto por aqueles receptores que estão localizados na periferia, que vão captar informações e vai levar até o centro para ser interpretado pelo sistema nervoso central. Pode ser dividido entre raízes motoras, raízes sensitivas, e eles se ligam em estruturas específicas nos cornos anteriores, cornos posteriores, cada qual tem a sua função. Bem, falando agora sobre os neurônios, que são as principais células que compõem o sistema nervoso, que desempenham muitas funções dentro do nosso organismo. Estão entre elas a recepção de informações através de estímulos vindo do ambiente externo, ou seja, da periferia para o centro, a transmissão levadas do centro para a periferia, ocorrendo o processamento de estímulos entre si. Uma outra função bastante importante é a liberação de mediadores químicos, denominados de neurotransmissores, e outras moléculas mediadoras de informações, como os neurohormônios. Sobre seus componentes funcionais, podemos observar nessa imagem bastante ilustrativa que há a presença de dendritos, que são essas estruturas ramificadas que ficam ao redor do corpo celular. Bem, os dendritos possuem diversas ramificações, sendo especializados em receber estímulos vindos do meio ambiente, que podem ser de células epiteliais, sensoriais e até mesmo de outros neurônios, que nesse caso seriam os neurônios pré-sinápticos. A outra estrutura é o corpo celular, ou também chamado por alguns autores por pericárdio, que é o centro trófico da célula e também recebe estímulos do meio externo.
Um pouco mais por centro, nesse caso no centro do corpo celular, temos o núcleo, que é onde são produzidos os neurotransmissores como a acetilcolina, a serotonina, a noradrenalina, entre outros, que serão abordados mais detalhadamente na aula de neurofisiologia. Em seguida temos os axônios, que nada mais são do que prolongamentos únicos responsáveis por conduzir o impulso nervoso. Bem, após um estímulo, o sentido do impulso nervoso vem seguido pelos dendritos, após passando pelo corpo celular e se estendendo pelo axônio, chegando até as ramificações terminais axonais, que é onde ocorrem os processos químicos dos neurônios, as chamadas sinapses. Existem muitos tipos de neurônios, cada um de acordo com a sua morfologia. Nós temos os neurônios bipolares, pseudopolares, motores da medula espinhal, neurônios ganglionares do sistema nervoso autônomo, entre outros. Mas, quanto à sua morfologia, temos como principais esses três, que são os neurônios pseudopolares, que possuem prolongamento único, como podemos ver aqui nessa imagem ilustrativa, mas com duas ramificações, que seriam os dendritos. Temos os bipolares, que possuem um axônio e um dendrito apenas. E temos também os multipolares, que é a forma de neurônio mais comum encontrada no sistema nervoso, que possui mais de 2 prolongamentos. Sobre as suas funções mais específicas, temos os neurônios motores, que são os neurônios que controlam os órgãos efetores, ou seja, são denominados de neurônios eferentes, que levam a informação do centro para a periferia, onde controlam as funções exócrinas, controlam as glândulas exócrinas e endócrinas e também as fibras musculares. Temos também os sensoriais, que são os neurônios aferentes que levam a informação da periferia para o centro, recebendo estímulos sensoriais do meio ambiente e do próprio organismo. E também os interneurônios, ou neurônios conectores, que estabelecem conexões entre outros neurônios formando circuitos mais complexos. Com essa imagem bastante ilustrativa, para falar um pouco mais simplificado do que eu havia falado nos slides anteriores, de uma forma bem didática, nós podemos observar aqui nitidamente o neurônio motor, que é o neurônio que leva as informações do centro para a periferia, e o neurônio sensitivo, que traz as informações da periferia para o centro. E entre eles estão o neurônio conector, que é o neurônio que vai interligar tanto o neurônio sensitivo e o neurônio motor entre si. Aqui o corpo celular, os dendritos dos seus respectivos neurônios e os seus axônios, um levando até o músculo esquelético e o outro levando até o corpúsculo sensitivo da pele. Agora, falando sobre as partes do neurônio especificamente, iremos abordar nesse primeiro momento o corpo celular, ou pericárdio, como alguns autores destacam. É a parte do neurônio que contém o núcleo e o citoplasma. E suas principais funcionalidades estão localizadas no centro trófico, que é onde se encontram os componentes principais para o funcionamento das células e as organelas. Ainda no corpo celular, encontra-se o citoplasma, que é onde são encontrados os ribossomos, é onde é produzidas proteínas e também é formados fosfolipídios que compõem a membrana plasmática, e entre outras moléculas. Possui também uma função muito importante, que é receptora e integradora de estímulos, pelo qual recebe os estímulos excitatórios ou inibitórios gerados entre células nervosas interligadas.
Ainda sobre o corpo celular, na grande maioria dos neurônios, o núcleo, que é essa parte mais arredondada, corada em branco, aqui como podemos ver nessa lâmina, ele tem uma forma esférica, ou seja, bem arredondada. E nas lâminas ele se apresenta bem pouco corado, porque possui cromossomos. São muito alongados, o que indica que nele há uma atividade sintética bem intensa dessas células. Cada núcleo possui um nucleolo, que é essa parte corada mais em roxa, como podemos observar aqui na lâmina. Grande e central, próximo ao nucleolo ou à membrana nuclear, podemos ver no sexo feminino a cromatina. Sim, a cromatina sexual, sobre a forma de um glândulo bem esférico. Tem o corpo celular rico em redículo endoplasmático rugoso ou glândulos, ou granuloso, como alguns autores destacam, que é onde é armazenado e exportado as proteínas usadas pelas células. Tem também os córpulos de Nielsen, que são acumulações basófilas espalhadas pelo citoplasma, que recebem contatos sinápticos e estão localizados próximos aos dendritos. Mas lá na frente eu vou mostrar uma imagem para vocês onde mostram bem nitidamente os córpulos de Nielsen. Temos também o complexo de Golgi ao redor do núcleo e mitocôndrias em quantidade moderada. Nessa imagem, que seria o porte histológico de neurônios motores do cono anterior da medula espinhal, corados em HE, que seria uma coloração específica que marca núcleos, principalmente, e ao redor da célula também, no espaço extracelular. Nós podemos notar que possui um núcleo vesiculoso rico em DNA. Aqui, nessa imagem, o nucleolo é bastante evidente. Nessa parte que fica aqui na parte mais interna do corpo celular. Aqui, corado numa cor rosa, podemos observar nitidamente o corpo celular. Logo após, vemos o núcleo em si. E lá no centro do núcleo, que é onde é encontrado nosso material genético, o DNA, que é corado numa cor mais escura, numa cor roxa, sendo específico, o nucleolo. Ao lado temos o citoplasma, que é bastante abundante em córpulos de Nielsen, que são pequenas manchas roxas, aqui destacado na imagem aqui, córpulos de Nielsen. E nessa próxima imagem com mais nitidez, num outro método de correlação que é por violeta de Cresila, novamente podemos ver os córpulos de Nielsen corados em roxo. Aqui o corpo celular, essa parte maior, o nucleolo, a parte mais central, e a parte mais embranquiçada, o núcleo. E em flash blue, os axônios da bainha de mielina. Os axônios e as bainhas de mielina. Os córpulos de Nielsen são tecnicamente formados por redículo endoplasmático rugoso, que é onde ocorre a síntese proteica dos neurônios. Bem, agora falando sobre os axônios, que é onde é mantida a atividade sintética do corpo celular. Eles possuem comprimentos bem variáveis, que geralmente se originam de um cone de implantação. Esse cone de implantação é uma região pelo qual os sinais das células são iniciados, os sinais de estímulos de um neurônio pré-sináptico transmitindo sinais em outros neurônios. Ele é revestido pelo citoplasma, ou melhor, chamando dentro dele o axoplasma, que é bem pobre em organelas, possui poucas mitocôndrias e pouco redículo endoplasmático liso. Ele também possui muitos filamentos e microtúbulos justamente para favorecer os impulsos nervosos que passam por eles.
ele tem ausência de redículo endoplasmático rugoso, já que o redículo endoplasmático rugoso tem uma maior atividade metabólica dentro do pericárdio, dentro do corpo celular. Sobre a histologia dessa lâmina corada em laranja, nós podemos ver aqui esse prolongamento, que nada mais é do que o axônio, bem espessado. E aqui acima o corpo granuloso, ou melhor dizendo, o pericárdio. Aqui outra imagem, onde podemos observar aqui o corpo celular, o nucleolo, o núcleo, e aqui o seu prolongamento, que são os neurônios, e aqui acima os terminais axonais, que é onde ocorre a sinapse, como eu havia falado anteriormente. Aqui temos os dendritos, que são responsáveis por receberem e integrarem os impulsos nervosos trazidos pelos terminais axonais de outros neurônios. Ou seja, eles recebem os neurotransmissores para conduzir uma determinada informação dentro do sistema nervoso. Eles se tornam mais finos à medida que se ramificam e sua composição é similar ao pericárdio. No entanto, ele possui ausência do complexo de Golgi. Os dendritos possuem pequenas projeções. Ou seja, como eu havia falado anteriormente, a partir do momento que ele vai se ramificando, ele vai diminuindo a sua espessura, que se assemelha a espinhas, como podemos ver aqui nessa lâmina, parecido um pouco com teia de aranha. Eles recebem estímulos do meio externo e é o primeiro local de processamento dos sinais que chegam aos neurônios para serem conduzidos pelo axônio e na mesma linha de raciocínio dos slides passados. Eles chegam pelos dendritos, passam pelo corpo celular, se prolongam pelo axônio e chegam até o terminal axonal. E participam da plasticidade dos neurônios relacionados à adaptação, memória e aprendizado dentro do córtex cerebral, que é onde ocorre a maior parte dessas funções do sistema nervoso central. Queridos, saindo dos neurônios, vamos conhecer um pouco sobre um outro conjunto de células, que são as células da glia, que durante muitos anos acreditava-se que a função da glia era fornecer um suporte físico e que elas possuíam uma baixa influência no processo das informações. Porém, essa visão mudou bastante no decorrer dos estudos, no decorrer do avanço da própria ciência. Apesar das células da glia não participarem diretamente da transmissão dos sinais elétricos, que como vocês viram no tópico anterior, essa função é dada aos neurônios, elas comunicam-se com os neurônios e fornecem um importante suporte físico e bioquímico. No sistema nervoso periférico é encontrado duas células, as células de Schwann e as células satélites. Já no sistema nervoso central, possui 4 tipos de células diferentes: os oligodendrócitos, as micróglias, os astrócitos e as células ependimárias. Vamos começar pelos oligodendrócitos, tá bom? Os oligodendrócitos, como o próprio nome indica, têm poucos prolongamentos. Produzem a bainha de mielina, que serve como isolante elétrico para o neurônio do sistema nervoso central. A menor quantidade de prolongamento é uma maneira de diferenciá-lo de uma outra célula do sistema nervoso, que são os astrócitos fibrosos, com quais tem uma certa semelhança. Uma outra maneira de diferenciar os astrócitos fibrosos dos oligodendrócitos é a maneira de coloração. O oligodendrócito tem uma coloração azulada e arroxeada. Já os astrócitos fibrosos têm uma coloração amarelada e dourada. Aqui nós podemos ver um esquema de como seria os oligodendrócitos. Então olha só, a gente consegue ver bem
que a célula é central, que as ramificações saem do centro para a periferia. E aqui é uma coloração. Então, como vocês podem observar, a coloração do oligodendrócito tem essa disposição, que é meio rosa, um pouco azulada, o que se diferencia bastante de outras colorações de outras lâminas. Então, essa é uma das principais formas de se diferenciar uma lâmina, um corte histológico, um corte neurohistológico do outro. No nosso segundo subtópico, nós vamos conhecer a micróglia, que são células pequenas e alongadas, prolongamentos curtos e irregulares. Esta célula pode ser identificada na lâmina histológica pela coloração de hematoxilina e eosina, porque seus núcleos são escuros e alongados, contrastando com os núcleos esféricos das outras células da glia. As micróglias são a menor célula da glia. Quando se observa um preparado em um microscópio, é frequentemente difícil localizá-las, se o observador não souber que são células realmente bastante pequenas. O contorno dessa célula tem mais ou menos um formato retangular, e ela emite poucos prolongamentos que geralmente saem dos ângulos retos, dos ângulos retângulos, e se ramificam em ângulos retos. Aqui é um esquema de como seria essa micróglia. Aqui nós podemos ver que, em comparação a outras células, a micróglia é bem pequena e que as ramificações são bem definidas. Então, olha só, o formato geométrico não é perfeito, gente, mas dá para ver que as ramificações saem de locais bem específicos. E outra coisa que vocês podem observar aqui também, que essa coloração é bem diferente da outra. Enquanto a primeira coloração tinha tons de rosa e azul, aqui nós vemos um degradê das tonalidades de azul, que é bem característico do corte histológico da micróglia. Saindo da micróglia, vamos para o nosso terceiro subtópico, que são os astrócitos. Queridos, os astrócitos têm uma subdivisão, que é muito claro ser definida no corte histológico, sendo o primeiro os astrócitos protoplasmáticos e o segundo os astrócitos fibrosos. Os astrócitos protoplasmáticos podem ser reconhecidos em um corte através de um tratamento especial que resulta na aplicação de metais sobre a sua superfície. A coloração amarelada do corte é consequência desses metais. A técnica geralmente não permite associar detalhes do núcleo ou do citoplasma. São células com muitos prolongamentos ramificados, os quais ocupam um grande volume. E às vezes ocorre um exagero na coloração que a gente só consegue ver um borrão na lâmina, sem permitir a visualização dos prolongamentos. Por que isso ocorre? Vai ficar bem mais claro quando vocês verem a lâmina, porque as ramificações são tão próximas umas das outras que a coloração não consegue ter a especificidade das ramificações e acaba ficando um borrão. Olha só, no lado esquerdo nós temos um esquema de como seria essa célula. Então, com o núcleo no centro, rodeado pelo citoplasma e uma série de ramificações. Isso seria a célula ideal, mas olha só como a gente tem a visualização dela. A gente não consegue ter bem definido aonde é o núcleo. A gente não consegue nem saber aonde finaliza a barreira do citoplasma e começa as ramificações. Quando vocês verem os astrócitos fibrosos, vão ver que a coloração deixa bem mais definido as ramificações, fica bem menos borrado. E ela apresenta essa coloração bem característica, amarelo e dourado. Indo para os astrócitos fibrosos, eles têm uma menor quantidade de prolongamento. Os prolongamentos são menos ramificados. São encontrados com uma maior frequência na substância branca do sistema nervoso central, enquanto os astrócitos plasmáticos são mais frequentes na substância cinzenta. Pelo fato dessas células apresentarem menor prolongamento, é possível observar o seu corpo celular.
Como vocês podem ver aqui nessa ilustração, é bem mais organizado. As ramificações são bem menos volumosas. E na coloração, vocês podem ver que tem o mesmo esquema de cor, que é o dourado e o amarelo. Porém, não tem aqueles borrões, por conta da menor presença de ramificações. Então, se vocês virem uma lâmina, um corte histológico amarelo com tons dourado, tenho certeza que é um astrócito, ou grande chance de ser um astrócito. Se nessas ramificações tiverem borrados, pode ser um astrócito protoplasmático. E se a lâmina estiver bem mais organizada, vocês conseguirem definir o corpo celular, provavelmente é um astrócito fibroso. Nosso quarto subtópico são as células ependimárias, que são colunas que revertem os ventrículos do cérebro e é um canal central da medula. Em alguns locais, as células ependimárias são ciliadas, o que facilita a movimentação do líquido cefalorraquidiano. Olha só, gente, aqui a coloração já vai para aquela que a gente viu na primeira lâmina, com tons de rosa e roxo. E as células elas possuem esses formatos cuboides, cilíndricas e podem ser ciliadas. Nosso quinto subtópico são as células de Schwann, que produz a bainha de mielina que envolve os axônios. Só que, diferente da nossa primeira lâmina, ela se localiza no sistema nervoso periférico, fazendo essa função de isolante térmico e isolante elétrico, permitindo uma propagação mais rápida do impulso nervoso, fazendo aqueles impulsos saltatórios. Quando vocês se aprofundarem no estudo da histologia, vocês vão ver que as células de Schwann elas não produzem exatamente a bainha de mielina, mas sim elas formam a bainha de mielina no prolongamento dos neurônios. Aqui nesse corte longitudinal, vocês conseguem ver bem definido as células de Schwann. Conseguem ver o núcleo da célula, conseguem ver as fibras muito bem agregadas. Neste outro corte, esse corte longitudinal, que está um pouco mais ampliado, vocês também conseguem ver muito bem a barreira, o corpo celular, o núcleo da célula, que é localizado no sistema nervoso periférico. Sexto e último subtópico são as células satélites, que a gente pode dizer que é uma célula de Schwann não mielinizadora. Lembrando que esse termo mielinizadora faz alusão à bainha de mielina. As células satélites foram cápsulas de suporte ao redor dos corpos de neurônios localizados nos gânglios. Os gânglios são um conjunto de neurônios situados no sistema nervoso periférico, portanto, fora do sistema nervoso central. Os glândulos se apresentam como nódulos ou dilatações ao longo de um nervo. Uma característica importante dos gânglios é a presença de pequenas células que recobrem os neurônios, que são denominadas células satélites. Olha aqui, gente. Nessa imagem, vocês conseguem ver essas estruturas que elas ficam na periferia. São estruturas satélites, com núcleos com cromatina frouxa, com núcleos volumosos, que são os corpos celulares dos neurônios. Para finalizar sobre esse tópico da célula da glia, a gente tem um resumo bem legal, que é na nossa referência do Silverton 2016. Então, olha só. Primeiro, as células da glia são divididas entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sendo que, no sistema nervoso central, nós temos 4. Quais são elas? As células ependimárias, os astrócitos. E, gente, uma curiosidade interessante. A célula astrócito tem esse nome porque ele parece muito um astro,
uma estrela com esse formatozinho dele. Curiosidade bem relevante, porque faz você lembrar, associar, poxa, essa célula parece uma formação de um astro, uma estrela, talvez seja o astrócito. A segunda são as micróglias, que é a menor célula do sistema nervoso central, seguido dos oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann e as células satélites. E olha que curioso, tanto os oligodendrócitos quanto as células de Schwann são responsáveis pela bainha de mielina, uma no sistema nervoso central e a outra no sistema nervoso periférico. E aqui a gente finaliza o tópico das células da glia. Espero que esteja ficado claro. A gente não falou muito sobre as funções, sobre os processos bioquímicos, porque o nosso foco aqui é a histologia das células. Agora vamos abordar a microscopia do sistema nervoso central. Bem, o sistema nervoso central, fazendo um corte sagital no cérebro, especificamente, nós podemos observar que ele é subdividido em duas partes bem distintas. A substância cinzenta, que é a parte localizada mais externamente do córtex cerebral, e a substância branca, que é a parte interna do córtex cerebral. Bem, a substância cinzenta ela é composta por corpos celulares de neurônios e prolongamentos de neurônios não mielinizados. Já a substância branca é composta principalmente por axônios mielinizados, que nada mais são de que gorduras. Por isso essa coloração bem mais embranquiçada. Bem, o córtex cerebral ele possui inúmeras camadas, sendo a primeira camada, que são as células horizontais e da glia, a segunda camada, que é a camada granular externa, possui células granulares, estreladas e da glia. A terceira camada, que é a camada piramidal externa, é composta por células piramidais e da glia. A quarta camada, camada granular, que é a camada mais interna, é composta por pequenas células glandulares e piramidais e da glia. A camada piramidal interna, composta por maiores células piramidais e mais células da glia. E a sexta e última camada, que é a camada multiforme. Voltando aqui na imagem, nós podemos observar bem nitidamente cada camada destacada. Aqui é a camada molecular, na segunda a granular, na terceira a piramidal externa, a quarta granular interna, a quinta piramidal interna e por último a sexta a camada multiforme. E aqui, numa coloração um pouco mais roxa, os neurônios e esses pontinhos bem pequenos no canto inferior esquerdo, que não dá para ver nitidamente nessa lâmina, mas com uma ampliação dela, podemos ver as células suporte, que são as células gliais. Aqui, o córtex cerebral. Aqui nós podemos observar bem superficialmente a meninge, chamada de aracnoide. Aqui os vasos sanguíneos que irrigam o córtex cerebral. E abaixo a camada molecular, que é rica em astrócitos, que é a célula glial responsável por nutrir os neurônios. Agora explicando sobre a microscopia do cerebelo, sendo que ela é bem parecida com a microscopia do cérebro, como eu havia falado anteriormente. Ela é subdividida em substância cinzenta, que é a parte mais externa do córtex cerebelar, e a substância branca, que é a parte mais interna do córtex cerebelar. A única diferença vai ser sobre as suas camadas, onde no cerebelo temos uma camada mais externa, que é chamada de camada molecular. No intermédio dessa camada fica as células de Purkinje, e abaixo, sendo uma camada mais interna, a camada granulosa.
vindo logo após a substância branca, como já havia falado anteriormente, é composta por axônios mielinizados e, novamente, a camada granulosa. Dando um amplio dessa imagem, nós podemos observar nitidamente que a célula de Purkinje ela fica localizada bem entre a camada molecular e a granulosa, sendo bem nítida e bem fácil de ser vista, já que nós podemos ver nitidamente os seus núcleos. Agora, explicando sobre a função de cada uma, a camada molecular, que é localizada na parte mais interna do cerebelo, contém poucos neurônios, mas é rica em fibras nervosas aminínicas. Estas são as fibras envolvidas por apenas uma camada de banha de mielina, e também é uma região pobre em glóbulos brancos, responsáveis pelo combate de doenças. Já na camada central, que é as células de Purkinje, a camada média do cerebelo, está localizada entre a camada molecular e a camada granular, é constituída por células muito grandes e distribuídas em uma única camada fina, como podemos observar aqui nessa imagem, bem nitidamente marcados em rosa. Já a camada granular, que é a camada mais interna do cerebelo, é onde estão localizados os menores neurônios do corpo humano, que é essa camada aqui mais interna, que podemos observar tanto aqui quanto acima da substância branca, quanto abaixo da substância branca também. Já na medula espinhal, as situações invertem. A substância cinzenta ela já passa a ser mais interna e a substância branca passa a ser mais externa. Feito um corte transversal, alguns autores destacam que a substância cinzenta que fica no interior, na parte interna da medula espinal, ela é destacada como em forma de H ou até mesmo borboleta, sendo bem fácil identificar na lâmina, que é essa parte aqui corada em rosa. Aqui, uma outra lâmina mais ampliada, a substância cinzenta, que é essa parte mais escura aqui, como já havia falado anteriormente, ela é composta por inúmeros corpos celulares de neurônio, e a substância branca, composta principalmente por axônios mielinizados, e aqui, essa parte mais branca, são justamente as banhas de mielina, que são feitas por gordura. Agora, falando sobre as meninges, que é a camada que reverte e protege o encéfalo como um todo, e também a medula espinal, elas são compostas por tecido conjuntivo e possuem 3 camadas. A primeira camada é a pia mater, que ela fica mais colada ao encéfalo. Logo após vem a membrana aracnoide, temos o espaço subdural, que é onde passa o líquido céfalo-raquidiano, e logo acima, bem interligada com o crânio, temos a dura mater, que é uma camada bem mais espessa e grossa, que é uma camada bem mais grossa em relação às outras. Aqui na medula espinhal, a mesma coisa. A pia mater ela é mais colada à medula espinhal, logo em seguida vem a aracnoide e por último a dura mater, um pouco mais colada na coluna vertebral. Vale a pena destacar um tópico muito importante, que é uma coisa que cai bastante nas Olimpíadas de Neurociência, que é sobre os plexos coroides, que nada mais são do que dobras da pia mater, que é a camada mais íntima do córtex cerebral, ou seja, que fica mais conectada com o córtex, que são ricas em capilares fenestrados e dilatados, que provocam uma saliência para o interior dos ventrículos, que é revestido principalmente por epitélio cúbico simples. Como podemos ver aqui na imagem, os plexos coroides possuem diversas dobras, e aqui no espaço branco, marcado em branco,
nada mais são do que os ventrículos, porque ela desempenha uma função muito importante dentro do sistema nervoso central, que é justamente a liberação de um líquido que vai auxiliar em muitas coisas dentro do sistema, que eu vou explicar no próximo slide para vocês. Que é a principal função dos plexos coroides, que é produzir o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido incolor que circula pelo cérebro e pela medula espinal através dos espaços dos ventrículos cerebrais e do canal central da medula. E é ele responsável por manter a proteção contra choques externos ou internos, servindo então como um amortecedor, digamos assim. E também participa do metabolismo do sistema nervoso central. Finalizando a nossa aula, nós temos o último tópico, que nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. E o que compõe esse sistema nervoso? São eles os nervos, os gânglios, os receptores e as terminações nervosas, gente. Por meio desse sistema, o sistema nervoso central recebe as informações do próprio corpo, através dos próprios receptores e dos visceroreceptores, que são receptores que estão dispostos nas nossas articulações e nas nossas vísceras. E também recebe informações importantes sobre os meios, que são os receptores externos ou esteroreceptores. E essa resposta é enviada às estruturas efetoras para ser realizada uma função. E quais são essas estruturas efetoras? São os músculos lisos, que compõem a nossa víscera, o músculo estriado, que compõe aquela musculatura esquelética que realiza os movimentos voluntários, o músculo estriado cardíaco e as glândulas. Os nervos e as fibras nervosas são revestidos por tecidos conjuntivos, formados por várias camadas. E quais são essas camadas? A mais externa é o epineuro, que envolve todo o conjunto. A medial é o perineuro, que envolve só uma parte desse conjunto. E a mais interna, que é o endoneuro, que envolve cada uma das fibras. Nós vimos nos tópicos anteriores sobre o axônio, sobre a bainha de mielina, e agora nós estamos vendo sobre esse tecido conjuntivo, que envolve todas essas estruturas. Muito parecido com a anatomia muscular, a anatomia do sistema nervoso tem essa disposição. Vamos aprofundar sobre o epineuro, que dentre as túnicas do tecido conjuntivo é a camada, gente, mais externa, envolvendo todo o nervo. É constituído de tecido conjuntivo denso, modelado, rico em vasos sanguíneos e é composto por colágeno tipo 1 e fibroblastos. Agora indo para o perineuro, que é aquela camada intermédia. Ela reveste cada fascículo de nervo e é derivada da invaginação do epineuro, como a gente pode ver naquela imagem que eu mostrei logo no início. É formada por camadas concêntricas de fibroblastos, envolvido por uma lâmina basal e unidos por uma jusão de oclusão, que é a barreira hematonervosa, segundo a nossa referência, gente. E a última camada, e a camada mais interna, é o endoneuro, que reverte cada fibra nervosa, que são aqueles compostos do axônio, bainhas de mielina e tudo que a gente já estudou anteriormente. É constituído por tecido conjuntivo frouxo, produzido pela célula de Schwann, composto por colágeno reticular do tipo 3 e alguns dos poucos fibroblastos. Também possui capilares em seu interior, os quais são revestidos por endotélio não fenestrado, unido por uma junção de oclusão, que a gente falou aqui no perineuro. Gente, essa classificação de perineuro, de epineuro, perineuro e endoneuro pode parecer difícil, mas vocês vão ver que não é muito complicado. E é muito importante que você tenha esse discernimento, porque é muito comum cair em questões tanto da Olimpíada, tanto questões de provas do ensino superior, provas de biologia, provas de ensino médio em geral, tá bom, gente? Saindo agora do conceito, bora avaliar a lâmina do corte histológico. Então, botei do lado esquerdo
a ilustração e botei do lado direito um corte histológico. No primeiro corte, no primeiro ponto, a gente pode ver que é o epineuro, a camada mais externa. Então, toda essa barreirinha aqui, gente, é composto pelo epineuro. Agora, olha só, vocês estão vendo que dentro dessa grande barreira tem fascículos, então, que são grupamentos de axônios de neurônio. Então, cada grupamentozinho desse aqui também é revestido por uma barreira. E que barreira é essa, gente? A barreira intermédia, o perineuro. E olha só, indo para a nossa ilustração, a gente consegue ver a barreira mais externa, aqui também a barreira mais externa, que é o epineuro, a barreira intermédia, que é o perineuro, e nós vimos aqui que dentro do perineuro nós vamos ter feixes das fibras. E esses feixes são circundados pelo tecido conjuntivo endoneuro. Viu, gente? Não é tão complexo. É só vocês anotarem, que se quiser, tira print dessa imagem, revisa, e que não é legal perder questão por nomenclatura, tá bom? Então vamos lá. Epineuro mais externa, que envolve tudo. Perineuro envolve só um fascículo, como a gente consegue ver aqui. E o endoneuro, que envolve só uma. Espero que você tenha gostado da nossa breve explicação sobre a neurohistologia. Deixaremos aqui no final as referências que nós utilizamos como base para construir essa aula. Boa sorte a todos. E muito obrigado.